apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, meus queridos amigos. É com muita alegria no coração que todos nós estamos aqui reunidos pela graça do Pai para estudarmos, compreendermos e assim crescermos no entendimento e na prática do Evangelho de Jesus. Então, neste momento, sejam todos acolhidos com grande alegria pela nossa equipe, que está sendo composta hoje pela Crislândia, o Devanir, a Ione, o Dr. Joel, a Magda, a Poliana, a Rita e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Além dessa espiritualidade que nos acompanha em todos os momentos. Hoje, nosso tema é Lei do Amor, da Justiça e da Caridade, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, os itens 8 a 10 e 13 a 15. O que será que entendemos por lei? Será que a lei do amor mencionada no Evangelho é a mesma lei dos homens, Como é que nós entendemos justiça? A justiça de Deus é a mesma justiça que se pratica nos fóruns? E a caridade? Como é que nós estamos colocando em prática a caridade? Vamos, pois, neste momento, serenando as nossas mentes, esvaziando o nosso coração, a fim de podermos estar nos conectando com o Pai, com os nossos mentores e toda a espiritualidade amiga da colônia Maria de Nazaré. E também todos aqueles outros espíritos que neste momento se juntam a nós. Vamos todos juntos, então, agradecer mais uma vez e pedir a permissão ao Pai para dar início ao nosso encontro de hoje com a prece que será feita pelo Devanir. Com a prece de abertura que será feita pelo Devanir. Uma boa noite a todos. Então vamos, neste momento, nos desligar nossos pensamentos um pouquinho que seja dos afazeres materiais, elevando nossos pensamentos ao nosso Pai maior, Deus, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe das Mães, nossa Mãe Maria, a toda a espiritualidade divina, pedindo a permissão para que possamos iniciar este Conversando o Evangelho, aprendendo um pouco, distribuindo um pouco também de ensinamentos, tanto a encarnados como desencarnados, para nossos esclarecimentos, que possamos, neste momento, mais doar do que receber, que as nossas águas nas nossas casas possam ser fluidificadas de acordo com a necessidade de cada um, da enfermidade de cada um, para que possa nos fortalecer, nos iluminar. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Vamos agora, então, proceder com a leitura do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, na verdade, nós trazemos a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, o amor ainda é o maior. Então eu pergunto agora para Poliana. Poliana, o que a gente pode entender por caridade, né? Há vários tipos de caridade, né? Nós dissemos que existem vários tipos de amor. Há vários tipos de caridade também? Pelo que a gente entende, na verdade, a caridade é a aplicação direta do amor, né? É uma virtude, né, que as religiões trazem consigo, em especial a doutrina espírita, que frisa muito nessa questão, né, que consiste em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, fazer a caridade é a representação, né, é colocar em prática os mandamentos maiores. E aí, com relação aos tipos de caridade que a gente percebe que traz a doutrina espírita, são dois os principais, que é a caridade moral, material, aquela em que é feita, né, por meio da doação, né, da matéria, né, que é feita aqui no mundo físico, por meio da doação do dinheiro, de bens materiais como um todo, né, aquela que deve ser feita de uma forma sem que faça com que o outro se humilhe, né, e sem buscar como é que se diz? Os holofotes, né, como diz Jesus, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então, a caridade material está relacionada a isso, né, a doar um pouco do que é necessário, do que é importante para a vida da pessoa, sem colocar em posição de humilhação e sem fazer alarde disso. Um outro tipo de caridade é a caridade moral, né, que Jesus diz na questão 886 do Livro dos Espíritos, como sendo a benevolência, a boa vontade para com todos, a indulgência, a tolerância para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, a caridade moral, ela envolve todas essas virtudes, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. Né? E aí esse conceito, ele vai reunir diversos deveres do ser humano, como a gente já citou em outros estudos, e aí e dentro dela existem vários tipos de caridade moral, que podem ser a verbal, por meio de palavras que consolam, por meio do esclarecimento, da edificação, né? Trazer boas palavras para as pessoas, a caridade mental, né, que é a emissão dos bons pensamentos, né, isso é muito importante, porque entra a questão da prece, né, de fazer algo pelo outro por meio do pensamento, a caridade gestual, que está relacionada a questões fraternais, ao abraço, à demonstração de carinho em geral, a caridade passiva, que seria aquela do silêncio mediante uma ofensa, do silêncio mediante um desabafo, uma briga, né? A evitar a violência por meio do silêncio. E a mediúnica, que é a caridade, que é o amparo aos encarnados e desencarnados por meio justamente dessa faculdade,
que é a mediunidade. E aí eu passo para quem quiser complementar essa questão. O que a irmã disse, não que eu ache que vai complementar muito, são as nuances, as características, né, da forma de aplicação do amor. Porque existe o amor doentio, que eu acho que a irmã Cris talvez vá, inclusive, falar a respeito, ou talvez deixe para uma outra oportunidade. Mas realmente são as características que configuram o amor que nós precisamos aprender a praticar e sentir com pureza dentro dos parâmetros que estabeleceu nos seus ensinamentos e vivenciou Jesus, quando viveu na terra conosco, e disse: amai-vos como eu vos amei. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse foi realmente o ensinamento que Cristo disse, fez e exemplificou. Passo para ti, minha irmãzinha. Tanto Poliana quanto o professor Joel trouxeram tão bem essa questão, né, que eu não tenho nada a acrescentar. Eu só reforço, né, as próprias palavras da Poliana quando resumiu, né, através do Livro dos Espíritos, como sendo a caridade, benevolência, indulgência e perdão. Vamos então dar prosseguimento. A gente percebe que no Livro dos Espíritos existem várias leis, né? A gente pode ver lá nos últimos capítulos, ele vai tratar das leis. Mas por que a gente entende que a lei do amor, justiça e caridade é a mais importante, né? Qual seria a relação que existe entre esses três temas? Cris, você teria alguma coisa para colocar para nós? Temos notícias de que, habitualmente, a justiça é representada com os olhos vendados e com uma balança na mão. Essa imagem significa que a justiça não faz discriminação de pessoas, nem tem preferências afetivas, que ela é muito mais racional e, portanto, fria. Ao contrário do amor, que se estabelece em uma dimensão essencialmente pessoal e de preferência afetiva. No entanto, isoladamente, a justiça corre risco de esquecer muitos aspectos pessoais e muitas considerações que só o amor é capaz de descobrir. Allan Kardec diz que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Poliana? Então, eu acho também que não tem muito o que acrescentar, não. Aqui o que você quer saber é por que a lei do amor, justiça e caridade é a mais importante, certo? Eu acho que essas três leis, como a Cris falou, elas se complementam, né? E é por meio delas que a gente vai se depurando. Então, não tem como dissociar uma da outra, né? Tanto é que, por exemplo, Fenelon, ele fala lá no livro, no Evangelho, segundo o Espiritismo, se não me engano, que a lei do amor é o primeiro e mais importante preceito da doutrina espírita, porque é esse amor que um dia vai matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que ele se apresente, né? E como o professor Joel já falou nas outras questões, a importância do amor, a importância de como a gente segue rumo a essa virtude. Então, essas três leis juntas, elas vão conseguir fazer, né, se nós, claro, trabalharmos em cima delas, fazer com que nós cheguemos ao ápice da evolução. Acho que é mais ou menos isso. Que bom, minha irmã, tu disseste exatamente o que eu ia dizer, e eu vou tomar a liberdade de dizer também, né? O amor, a justiça e a perfeição no nosso processo de aprimoramento, ao longo da história da humanidade, é a culminância da nossa trajetória evolutiva, e quando nós chegamos a este grau, todas as demais atitudes em termos de relações humanas possivelmente irão ser somente para a felicidade recíproca em termos coletivos. Na verdade, a gente precisa ver que no ano de 1800, no século XIX, portanto, mesmo no século XVII, existia a lei da escravidão, onde nem sequer
a igreja ou mesmo a aristocracia daquela época preocupava-se com a sensibilidade, com o sofrimento, com a dor e com os sentimentos daqueles que eram escravizados. Não eram os senhores nem mesmo da própria vida. Vejam só a trajetória evolutiva, então, que vai acontecendo na manifestação do amor. Que na época atual, embora existam tantas maldades, tantos irmãos que ainda não libertaram-se dos seus instintos e têm atitudes contrárias às leis do amor, especialmente numa característica que poderemos chamar de amor doentio, que se manifesta por todas as formas opostas, como, por exemplo, o ódio ou os maus tratos aos seus semelhantes, é uma forma de amor doente, que num dia vai obter a sua cura. Então, nos dias atuais, pode-se dizer que uma grande pleiade de seres humanos em diversas nações estão verdadeiramente aprimorando-se na arte de amar. Outros tantos estão já, talvez, aprimorados, e a gente não sabe dar exemplos a não ser desses que eu falei, entre os quais eu mencionei o Chico Xavier, mas eu também manifesto o amor que sentiu pelos seus semelhantes a Madre Teresa de Calcutá. Eu também menciono o nome da irmã Dulce, eu também menciono o nome do Mahatma Gandhi, e assim por diante. Existiram lá na África do Sul, aquele personagem, como é o nome dele? Me ajude na minha memória, aquele senhor que se opôs à discriminação racial que existia lá entre os ingleses e os africanos. E quem ama verdadeiramente, ele consegue direcionar todas as outras atitudes em termos de relações humanas, todas elas mescladas, eu diria, pelo amor, para que verdadeiramente a justiça aconteça e nesta forma seja evidenciado aquilo que a gente chama de perfeição, que é uma das leis divinas também. Justiça, amor e perfeição. Eu passo para ti a palavra. Depois de tão grandes ensinamentos aí trazidos pelos nossos amigos, né? Eu coloco, né, como o Hamed diz, ele coloca o espírito Hamed, ele coloca, se a gente substituir, né, aquela definição que a Poliana trouxe para nós, em que dizia que a caridade era benevolência, indulgência e perdão, se a gente trocar essa palavra caridade por amor e respeito, compreenderemos realmente os sentimentos do Mestre, né, por todas as suas criaturas. Então, caridade é amor e não existe amor sem respeito, conforme tudo que foi colocado, né? Colocamos ainda que tanto a caridade quanto o amor são estados de alma, de espírito, portanto, não vão depender do exterior, mas unicamente de nós. Então, vamos dar continuidade fazendo a nossa próxima questão. Muitos dizem que sofrem por amor. A gente ouve isso assim constantemente. Como é que a gente pode entender esse sofrimento e a frase de que o amor liberta? Será que é esse o amor trazido pelo Evangelho? Eu só acho que o amor, quando faz sofrer, não é amor. Se tu sofre por amor, não é o amor verdadeiro, não é o amor de verdade. O amor é bonito, o amor é bom. Como falou lá no início, o amor é uma coisa gostosa de sentir. Acho que se a pessoa está sofrendo, está sendo ruim, então não é amor. É um outro sentimento que pode ser até parecido, mas amor acho que não é. É uma forma de obsessão, minha irmãzinha. Isso que acontecem nas pessoas que estão muitas vezes fixadas nas suas ideias concebidas e refletem essas ideias, às vezes doentias, num semelhante seu de sexo oposto, e passa a existir entre os dois um processo de vampirização recíproca. Porque muitas vezes eles se comprazem no sofrimento. E um julga-se dono do outro e começam a exercer aquela forma de relações em que realmente o processo de escravidão acontece e não liberta coisíssima nenhuma. E o desfecho, com a participação do mundo das sombras, muitas vezes,
é o homicídio, é o assassinato, são os crimes passionais, né? Essa forma de amor é um amor doentio, como tu disseste, exatamente. Que estas formas imperfeitas de amar, até o amor egoísta em relação aos objetos, em relação aos animais, e não ter esse sentimento em relação aos seus semelhantes, é uma outra forma doentia da pessoa amar, e ela terá que se autocorrigir, se autotransformar, interiorizando os ensinamentos de Jesus relacionados com o amor. Então percebam, o amor ele vai evoluindo, e quando ele é anormal, que leva os povos à guerra, que leva as pessoas ao confronto bélico, que leva uns a matarem os outros ou roubar dos outros, nós estamos travestindo aquilo que se chama de amor em relação ao amor ideal que foi preconizado, definido e exemplificado por Jesus, nosso divino mestre. Na verdade, né, professor Joel, que a gente vê que a gente está longe de entender, sentir e saber o que é amar, né? Principalmente esse amor que Jesus nos trouxe, que está tão bem descrito e está tão bem categorizado nessa carta de Paulo, né? Então a gente acha que ama muito. Eu acho que um amor que pode chegar muito próximo, eu não vou nem ser muito próximo, mas um amor mais puro que a gente pode imaginar, puro entre aspas, nessa situação e nessa condição que a gente está vivendo, que a gente vive, é o amor materno. Passou disso, já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque nós ainda somos muito materializados, na verdade, nós ainda somos muito materialistas, nós ainda somos muito sexualizados e principalmente muito egoístas, né? Então, quando um namorado ou namorada faz algo que dói lá, que mexe com orgulho, que mexe um pouco com a vaidade, aí vem todo um sentimento que é contrário ao sentimento de amor, por exemplo. Então, a gente ainda precisa caminhar muito para aprender o que é amar de verdade, né? Precisamos. Olha a notícia que está circulando aí, da mãe que matou o filho com 4 ou 5 meses e escondeu a prática do seu crime. E até enterrou a criança no seu pátio, parece. Uai, não foi o caso aqui de Goiânia, não? Da mulher aqui? Eu não sei, eu só sei dizer que foi num lugar, até nem sei se foi no nosso país. E está sendo julgada, né? Mas, na verdade, ela mas ficou quieta, guardou o segredo, isso que é o triste, né? Então, nem sempre o amor de mãe é um amor normal. Verdade. Temos que entender que existe a psicopatia nas mães também, às vezes. Então, realmente, nós somos seres humanos, almas sofredoras, cheias de imperfeições herdadas no passado, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Transgredimos as leis divinas, especialmente as do amor, e esses registros ficam em nós. E só tem uma forma de aprimorarmos esse sentimento, é nós nos defrontarmos com a situação na qual precisamos fazer com que o amor verdadeiro prevaleça sobre aqueles núcleos potenciais deletérios que não expressam o amor, mas que expressam o egoísmo e a maldade. E muitas vezes as pessoas chamam, matei por amor, mas matou por banditismo, matou por egoísmo, matou por complexo de inferioridade e assim por diante. E a nossa própria sociedade precisa se aprimorar muito no sentido global para conseguir, em termos de justiça, ser realmente amorosa, justa e perfeita, porque ela está longe deste objetivo. Agora fica cada vez mais evidente pelos fatos que acontecem no mundo e na sociedade. Fala, minha irmã Cris. Bom, as pessoas que dizem sofrer por amor, na realidade sofrem por terem apego, paixão e orgulho com amor. Esse sentimento que algumas pessoas chamam de amor é bem diferente do amor contido no Evangelho. O amor contido no Evangelho, esse sim, liberta, traz felicidade e paz de espírito. Devanir, você tem algo para acrescentar?
Eu vou só apenas reforçar, já foi tão bem explicado, sobre essa parte do amor doentio, que no amor doentio, tanto a mulher quanto o homem investem na pessoa de uma maneira insistente, e para eles nada importa a não ser viver aquela paixão. São ciumentos possessivos. Inclusive, muitos partem para uma decisão até drástica, como o professor Jorge até explicou. Os jornais estão repletos dessas tragédias passionais. E eu entendo que quem ama de verdade não mata, não ofende e não agride. É isso que eu teria para reforçar. Conteúdo excelente trazido pelo grupo. Eu só, para finalizar, coloco que amar é, por excelência, um estado de espírito que nos permite, na verdade, identificar ou reconhecer o divino que há em nós e em tudo. Assim, disse Jesus, eu e o Pai somos um. E a gente amplia com o que Mateus nos traz. Somos todos um com o Pai. Então, só começamos a amar verdadeiramente quando temos por certo que todas as coisas fazem parte da filiação divina. Portanto, sofrer por amor não faz parte desse amor que Jesus preparou por nós. Amar é, na verdade, peregrinar para a unificação interior, construindo, então, a noção plena do que seja a fraternidade universal. E como foi dito pelo professor Joel, Poliana, Devanir, a Cris Pereira, isso se faz buscando a unidade com tudo que existe, com os irmãos da humanidade, os animais, os seres vivos e a própria natureza. Então fica claro como as coisas vão se juntando. Então essa ideia de que sofre por amor sofre por egoísmo, Então a gente percebe o quanto nós estamos longe ainda desse amor. E no texto aqui que nos trouxe, Paulo, ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mostrando pra gente o quê? Mostrando pra gente que o amor não é algo pronto e acabado. Ninguém nasce sabendo amar. A gente pode nascer com o instinto do amor, aquele amor, de cuidar, de preservar, mas ninguém nasce sabendo amar. A gente vai construindo esse sentimento de acordo com o grau de evolução que nós vamos adquirindo, através das nossas escolhas, dos nossos aprendizados, enfim. O amor não é algo pronto, nós vamos construindo. Então, dentro dessa construção, eu ousaria dizer que todos estamos muito longe do amor, pregado por Jesus. Tanto como é que a gente pode dizer aqui que o amor, ele é a caridade em ação. Vamos tentar ligar. Quando Jesus traz o amor, o Jesus traz esse amor mais no sentido de caridade. A caridade é uma construção, é uma ação. O que você teria para colocar para a gente, Devanir? Bem, o amor, eu vejo o amor como um complemento da lei de justiça. Trata-se de ser um sentimento interior que nos permite amar o próximo e fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, como desejaríamos que nos fosse feito, remetendo-nos a um sentimento comum tanto aos homens quanto aos animais. E amar-vos uns aos outros, aí está toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. Que o amor é a lei de atração para os seres vivos organizados. No nosso senso de justiça, mostra-nos que algo está errado, não simplesmente conosco, mas com o mundo em geral. E onde ele mostra-nos o descontentamento entre o ideal imaginado e a situação observada. E é nesse momento que entra o sentimento de justiça, que deve ser contrabalanceado pelo amor e pela caridade, no sentido de atingir o bem comum. Então possamos todos ser vigilantes quanto aos nossos sentimentos e desejos, pois eles estruturam os nossos pensamentos e permitem a libertação de energia e de forças que guiam as nossas ações na produção do bem e das melhores qualidades que
que construirão o crescimento espiritual que cada indivíduo deseja alcançar. E por fim, digo que só com o amor e solidariedade podemos combater o ódio e os atos de violência. Então devemos ter esperança e fé na evolução da humanidade para que isto ocorra. Só poderemos verdadeiramente amar aos nossos semelhantes quando temos os nossos sentimentos verdadeiramente educados dentro dos moldes como Cristo nos ensinou. No movimento espírita, a gente sabe que as pessoas primam muito pelo sentimento que chamamos de empatia, que vem a ser nós sentirmos como se estivéssemos no lugar das pessoas que erram e termos a sensibilidade em nós e conhecimento de causa ao ponto de nos penalizarmos e até mesmo às vezes momentaneamente passarmos pelo sofrimento pelo qual a pessoa está passando. Só depois que nós entendermos as dificuldades pelas quais essas pessoas passam e às vezes erram até na prática do amor, e pela falta de acervo cultural e falta de hierarquia psíquica, é que nós vamos compreender que realmente Cristo estava certo quando ensinou para nós a indulgência para com as imperfeições dos outros. Então percebam, o amor ao amor, a justiça e a perfeição representam o ápice da nossa trajetória evolutiva, e somente através do amor e do perdão é que nós iremos conseguir mudar esse mundo. Passo para ti a palavra, minha irmã Cris. Bom, o amor com justiça é aquele que simplesmente ama sem precisar julgar, não coloca barreiras para amar. Traduzindo a forma de Deus amar. Deus proporciona a todos a mesma oportunidade, porque nos ama acima de tudo. Não nascemos sabendo amar. O amor é uma construção que dormem em relação ao amor. Entretanto, nem tudo está perdido. O tempo vai mostrando a realidade. A vida constitui uma semeadura ao colhermos o que plantamos. A razão nos fala que não nos convém a violência. Às vezes, pelo passado incorrigível do filho, ele escolheu a mãe que ele seria própria para a educação dos seus instintos grosseiros, e vice-versa. Todavia, a própria vida nos vai moldando todos os dias e mostrando que só o amor vale a pena. Paulo de Tarso, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, falou da caridade como sendo o amor em ação. Se uma pessoa age mal, se é agressiva, desumana, você pode escolher agir com respeito, paciência, honestidade, mesmo que ela haja de maneira inversa. Assim se expressa a caridade através do amor em ação. A respeito do amor, é bom a gente esclarecer que falar só que Deus não exige de nós um amor impossível, pois ainda não temos capacidade para amar a tudo e a todos, principalmente aqueles que não conhecemos. Mas o que Deus nos solicita e espera de nós, e isso sim é possível, é a ausência de ódio, rancor, desejo de vingança em nossos corações. E atingir isso já será um grande passo para atingirmos o amor em sua evolução, seja no Espiritismo ou em qualquer outra crença. Seria isso que eu tinha. Bom, acredito então que esse assunto, né, ficou tão bem colocado, né, todos trouxeram tanto conteúdo, né, que eu não teria mais nada a colocar. Então vamos, como o Devanir colocou por último aí, resumindo tudo, né, vamos fazer o que está ao nosso alcance, né. E como nossa última pergunta, já tratando o assunto que o Devanir nos trouxe, devemos ser caridosos mesmo com nossos inimigos, com criminosos, com pessoas que não querem modificar suas atitudes e só fazem maldades para com os outros?
Nesse caso, se a gente agisse assim com as pessoas que não querem mudar suas atitudes, a caridade não estaria sendo um ato para reforçar os atos desses nossos irmãos? Né? Já que a gente não vai condená-los, a gente estaria tolerando essa atitude deles? O que você acha, Poliana? Olha, nós devemos ser caridosos com todos, independente de raça, credo, opção sexual, ou do que quer que tenha feito. Porém, né, aquela coisa, a caridade, ser caridoso ou buscar fazer algo de bom para o próximo não significa necessariamente estar condizente com aquilo que ele faz. Né? Então, se nós temos pessoas que são criminosas, etc., etc., ser caridosos com ela, de uma certa forma ou outra, eu acho que só você não enviar energia negativa para essa pessoa, porque ela já está toda, né, enrolada, já seria uma ótima forma de caridade, né? Então, isso não quer dizer que a gente está sendo complacente. É muito diferente essa questão. Só que sim, é muito difícil da gente ser caridoso, por exemplo, ou não pensar mal, ou não criticar, etc., etc., com alguém que fez mal, por exemplo, vamos falar uma coisa bem mais grotesca, fez mal com alguém próximo da gente, ou com a nossa mãe, nosso pai, etc., etc. É muito difícil a gente manter um nível legal de caridade. A gente realmente exercer a caridade como Jesus diz. Né? Acho que a gente ainda está muito longe de desenvolver isso. Mas eu acredito que com o tempo, né, com os estudos, com o desenvolvimento, começar a, primeiro, não... Como dizer? A não enviar tantas energias negativas ou não criticar, já é um bom começo, né? Tomar cuidado com os pensamentos. Agora, mas que é difícil, porque receber o mal, né? É aquela coisa, né, do perdão e tudo mais. A gente ainda está muito longe de conseguir fazer isso. Então, é possível, é necessário, Jesus nos ensina isso, mas ainda é muito difícil. Eu coloquei o seguinte, Jesus nos diz que devemos amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão concedidas se arrependerem, como também a vós, pelas falhas que cometemos contra a lei. Considera que sois mais repreensível, mais culpado, do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como a conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Essa palavra. Só que o perdão vai acontecer dentro da eternidade através da pluralidade das existências. E enquanto eles não se libertarem dos registros que configuram suas atitudes comportamentais em termos de amor, eles não irão ter a cura. E Deus nos ama e Deus nos perdoa sempre. Os mais criminosos da humanidade já são perdoados por Deus, mas num dia vão ter que sarar. E eu estou concordando com tudo que tu disseste, meu irmãozinho, só estou endossando a dinâmica pela qual, por muitas vezes, nós não nos libertamos daquela concepção errada em que as santas indulgências eram feitas maliciosamente e com desamor para conseguirem ficar bem próximo da cadeira na qual Deus estava sentado, e bastava um ato de confissão para que todos os pecados fossem perdoados, por piores que fossem, e que no passado primavam pela alta criminalidade. Então, realmente, Deus nos ama e Deus nos perdoa sempre. Tanto que nós estamos aqui hoje, possivelmente gente do passado, reparando as faltas. É essa amplitude, essa magnitude que eu quero deixar bem claro que a doutrina nos propicia, para que nós nos analisando, possamos nos autotransformar. A Magda estava aqui lembrando de um livro. Você poderia falar para a gente, Magda, o livro que você lembrou, que é muito interessante, que traz esses conceitos abordados aqui? É o livro do Paulo e Estevão. Eu acho a história linda, fala em várias fases do amor, o amor ao inimigo, a transformação do Paulo através do amor. Ele começa como um tirano no início do livro e termina
como um servo de Deus, eu acho maravilhoso. E, na verdade, eu acho que amar o inimigo é uma forma de caridade também, né? Exatamente, né? A gente percebe, né, no livro do Paulo e Estevão, né, a construção e aprendizado do verdadeiro amor, né? Se a gente lembrar, Paulo refletia toda aquela sociedade, né, toda a cúpula dos cristãos, né, daquela época. E depois ele foi se descobrindo, né? Foi entendendo, na verdade, o que era o amor pregado por Jesus, acabou, né, não só amando os inimigos, né, mas como passou a defendê-los, né, que os inimigos dele na época eram os cristãos, e ele passa a defendê-los, né, e aí aqueles, né, que quando ele muda de atitude, que seriam os outros, né, ele acaba amando e mostrando que ele os perdoava, né, por tudo que tinham feito. Então isso mostra que dentro de nós trazemos todas aquelas sementinhas, né, que o professor Joel fez menção, todo mundo aqui sabe, na verdade. Nós trazemos os conceitos do que é o amor, do que é a verdade, do que é a justiça, do que é o perdão, né? Mas tudo ainda em germe. Por isso é que eu digo que é uma construção, né? A gente tem que construir através das nossas ações, buscar se aperfeiçoar. Lógico que na verdade, no momento em que nos encontramos, não podemos ainda exercitar o amor perfeito. Mas a gente pode melhorar, né? Ser menos egoísta, não vivenciar tanto o amor-posse, vivenciar o amor-caridade, né? A gente pode ir adaptando a situação. Mais alguma coisa para se falar? Antes da gente fazer os comentários finais, eu trouxe uma mensagem falando sobre caridade. Eu só gostaria de dizer, bem rapidinho, que Deus nos perdoa sempre, mas o perdão de Deus não isenta-nos pelas próprias leis que Ele fez das necessárias reabilitações e reparações. Isso aí é uma coisa que vai acontecer só ao longo do tempo, quem sabe muitas vezes até ao longo de milênios. É importante o perdão, é importante a justiça e é importante chegarmos até o grau de perfeição. E, para tanto, a doutrina nos ensina os caminhos. E é esses caminhos que vocês estão, de maneira tão brilhante, com a minha participação também, procurando demonstrar para aqueles que nos ouvem. Agora encerro mesmo. Bem lembrado, né, professor Joel? Lembrando que, na verdade, quando a gente fala em perdoar, né, não significa, como o senhor bem colocou, dar reparação, não significa não reparar. E reparar, necessariamente, não tem que ser através da dor, pode ser através do amor. Por isso que o amor é o maior de todos. O amor engloba a justiça, engloba o perdão, engloba a caridade, né? Então, se a gente ler com atenção o texto que nós trouxemos hoje de Paulo, nós vamos entender isso. Em todas as frases dele, ele coloca isso, né? Então, o que a gente precisa é realmente começar a amar mais. Trouxe um texto aqui para a gente fazer uma pequena reflexão do livro Viajou, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O texto chama Caridade, mostrando que a caridade, na verdade, nada mais é do que a gente propiciar as condições, né, do que aquele que está mais próximo de nós precisa, seja aquele mais próximo de nós mesmos, ou o outro. Então ele fala, caridade é sobretudo amizade. Para o faminto é o prato de sopa, para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ignorante é o ensino despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio, para o amigo é o estímulo, para o transviado é o entendimento, para o orgulhoso é a humildade,
Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. E para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Então a gente vê nessas situações que a cada um, né, é dado, na verdade, o que precisa. E ele conclui: caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela a benefício do mundo inteiro. Mostrando aqui que a caridade, né, ela tem que nos acompanhar independente do estágio de desenvolvimento moral, né, e espiritual que nos encontremos. Vamos pedir ao professor Joel, então, que faça a nossa prece de encerramento. Jesus, Divino Mestre, mentores espirituais, amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré, e também todos os outros mentores espirituais que trabalham na doutrina do Consolador Prometido e que têm conhecimento da atividade existente e realizada pela Cavilha em consonância com a espiritualidade que sois vós. Suplicamos a ajuda de todos vós em nome de Jesus, e que possa esta humanidade sofredora chegar a um grau na sua trajetória evolutiva para entenderem que quanto mais desamarem, quanto mais contrariarem as leis do amor para consigo mesmo, para com seus semelhantes e para com Deus, maiores serão a quantidade de registros doentios que irão ficar fixados no seu corpo espiritual e também no seu espírito propriamente dito, que é a inteligência pura. E Deus nos ama, que possa a humanidade entender que Deus nos perdoa sempre, que Deus não usa a expressão castigo, e não obstante nosso respeito pelas demais crenças religiosas, não pensam como nós. Deus nos dá, sim, os meios para que possamos conseguir, dentro da eternidade, a nossa autocura, através da pluralidade das existências nos mundos habitados. Ajudai-nos, pois, espíritos amigos, que possamos ter em nossos momentos de reflexão as condições necessárias para recebermos da espiritualidade mais alta em torno do planeta inteiro os eflúvios que irão criar em nós a paz e as condições favoráveis para que possamos, aurindo os ensinamentos de Cristo, sentir aquele verdadeiro amor, ou pelo menos em termos de potencialidade, sentir que este amor que já existe em nós encontra-se em processo de evolução e desenvolvimento. É o que nós pedimos para esta humanidade sofredora. Em nome de Jesus, e agradecido a todos os bons espíritos, para os quais pedimos as bênçãos para os trabalhadores da Cavilha. E que possamos corresponder, irmãos amados, cada vez mais às vossas expectativas, para que a doutrina do Consolador Prometido, que não tem características das religiões, mas prima pela religiosidade, porque Jesus é o nosso modelo, é nosso guia e também será, com o tempo, o guia da humanidade inteira. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmãos espirituais amigos que nos auxiliaram, e ajudem-nos para que possamos continuar de maneira bem-sucedida, ou melhor, cada vez mais sucedida, esta obra que está sendo realizada em consonância convosco, espíritos amigos que acham-se nesta sintonia. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejando a todos aí um momento de paz, serenidade e um final de semana repleto de amor.
Até ao próximo programa. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br.